também de co-anfitriã. Bem, vamos começar então, gente. 19:02, a gente tende a ser mais pontual. Essa porque é a primeira live do Expresso 3 Go Sync, vamos chamar assim, né? O Expresso 3 é um canal de educação corporativa que eu venho alimentando desde 2015 e que agora está numa grande metamorfose, virando uma solução exatamente por conta do surgimento da GoSync. E aqui, então, a proposta é falar sobre o bem-estar no foco da aprendizagem corporativa. E a gente vai ter aqui a Juliana Caiubi, vou fazer uma breve apresentação e depois, se faltar alguma coisa, por favor, você me complementa, né? A Ju, ela atuou por mais de 15 anos como executiva de multinacional, atuando sobretudo na área de supply e também de planejamento, né? E teve uma carreira bastante bem sucedida na Mondelez, e hoje ela abandonou essa carreira, ela fez uma grande transição, e hoje ela fundou a Ancoragem, e ela tem o propósito, então, de encorajar o processo de desenvolvimento consciente das pessoas. E ela é formada em marketing pela SPM, administração pela USP, e também é coach pela Ericsson. E a Flávia é economista, que também fez uma transição, mas agora de tema, né, vamos chamar assim. Ela começou com essa questão da economia comportamental e depois migrou exatamente para as pessoas, que eu acho que deve ser um pouco mais complexo e desafiador entender as pessoas, certo, Flávia? E ela também é certificada com o título de Master Coach pela Integral Coaching Canada e também tem uma especialização em liderança por Stanford. Então, aqui, a proposta é a gente fazer algumas perguntas sobre esse tema de bem-estar na aprendizagem corporativa, ou com o foco na aprendizagem corporativa, e, na sequência, a gente ter perguntas para vocês interagirem. Lembrando que a gente está transmitindo aqui ao vivo pelo Zoom, de quebra pelo YouTube e também pelo Instagram, né? Então a gente está vendo aqui tem 5 pessoas, e se vocês quiserem também entrarem no Zoom, exatamente para a gente poder concentrar aqui as perguntas no nosso chat, também eu compartilho o link em breve, mas fiquem à vontade de seguir por aí. Eu vou tentar fazer esse papel de facilitador, moderador e dar uma olhadinha aqui nos fóruns. E a primeira pergunta aqui, então, é só complementando. Juliana, faça suas boas-vindas. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, como parte aí do meu trabalho na Ancoragem, tem sido um grande privilégio participar da GoSync como facilitadora. Então, eu fico muito feliz da gente poder falar sobre o bem-estar nas organizações, que é um tema extremamente relevante. Muito obrigada pelo convite, Wagner, obrigada, Flávia, por a gente compartilhar aí mais essa parceria juntas, e as pessoas que estão acompanhando a gente. Muito bom estar com vocês. Lembrando que a Juliana facilita as jornadas Felicidade no Trabalho, Cultivando uma Mente Calma, Driblando Distrações, Repense e 4 P's, exatamente o propósito, paixão, prática e perseverança. No mês que vem, ela vai facilitar a jornada Construindo Segurança Psicológica, e como a gente avisou na comunicação, né, todo mundo que participar da live vai poder, então, participar das jornadas que vão ser oferecidas nos próximos meses. E agora eu passo também para a Flávia fazer boas-vindas dela. Boa noite, gente, bem-vindos. E estou muito feliz de estar aqui. Eu e a Ju, a gente compartilha muitos temas, né? Então, as nossas jornadas, às vezes, a gente até tem que tomar cuidado para não ter muito overlapping. Então, eu sei que a nossa visão é muito parecida. E é um tema que a gente acredita muito, adora falar. Então, vai ser muito legal estar aqui com vocês. Legal. E lembrando que a Flávia também facilita as jornadas Recarregue Sua Energia,
superando vieses na tomada de decisão, autoconfiança para o crescimento profissional e também o expandindo sua capacidade emocional, que aconteceu, inclusive, um encontro hoje às 8 horas, né? Então, eu estou já com uma overdose de Flávia hoje, das 8 às 8, estou com a Flávia. A gente está começando e terminando o dia, né? Bacana. Bem, então vamos lá para a primeira pergunta aqui. Juliana, esse tema do bem-estar, a gente está acompanhando muito que cresceu por conta da pandemia, é um tema que já vinha crescendo, mas, digamos, deu um boom na pandemia, mas, de certa forma, as pessoas já estão tirando a máscara, já estão um pouco mais saidinhas. Será que isso é uma moda, vai sumir, ou ele veio para ficar esse tema? Olha, Wagner, quando eu lembro um pouco, né, do meu histórico, né, no mundo corporativo... Ju, você está com um pouquinho de eco. Reduz o volume do seu celular, eu acho que pode ser isso. Melhorou agora? Muito. Ah, então tá bom. Melhorou para você? Até dar um coraçãozinho para você aqui, ó. Olha. Ficou igual? Não, qualquer coisa eu desconecto do celular e a gente convida todo mundo para entrar no Zoom. Bom, eu estou ouvindo meu eco agora, peraí. Então, pensando um pouco no meu histórico, né, dentro do mundo corporativo, lá em 2006 foi o primeiro treinamento que eu participei de liderança, né? E em 2016 foi o primeiro treinamento que eu participei, não foi bem um treinamento, mas um grupo de trabalho falando sobre bem-estar e sobre felicidade. Então, faz 5 anos que foi, assim, a minha primeira experiência em falar sobre esse tema. Então, muito antes de pandemia, eu vejo que começava a surgir esse tema e essa preocupação, né, com o bem-estar das pessoas no trabalho. E desde então eu vejo essa preocupação crescendo, esse interesse crescendo, e o que eu acredito é que do ano passado para cá acelerou demais, né? Esses temas, né, realmente se tornaram mais do que fundamentais. Então, eu vejo que mesmo quando, né, caírem as máscaras, né, como você diz, as pessoas começam a ficar mais saidinhas e tiram a máscara, mas esse tema não cai, muito pelo contrário. É um tema que com certeza veio para ficar, assim como a discussão, né, de trabalho remoto, híbrido, esse tipo de coisa também já acontecia antes de começar a pandemia. E com a pandemia só se intensificou e se acelerou muitas dessas tendências, essa questão também de se preocupar com o bem-estar e ter esse tema dentro da agenda veio para ficar. Flávia, você quer complementar? Então, o que eu falaria só é que durante esse quase 2 anos, 1 ano e meio de pandemia, algumas tendências que já vinham acontecendo, elas pioraram bastante. Então, quando a gente fala desse assunto do bem-estar, porque, por exemplo, o burnout já era um problema, já estava acontecendo muito, e nesses últimos 2 anos virou uma epidemia, né? Então, eu, por exemplo, que tinha lidado levemente com alguns clientes, durante esse tempo eu me deparei com 2 clientes entrando em licença por causa de burnout e alguns chegando no limite. Então, assim, esse negócio de mais carga horária, né, que a gente achou que ia ser mais light na pandemia, mas no fundo todo mundo está trabalhando mais horas, sem limite, sem delimitação entre vida pessoal e trabalho, com muito tempo de tela. Então, eu acho que é um assunto que virou mais alarmante, né? Então, é uma coisa que a gente está tendo que prestar mais atenção. Então, eu diria que agora é um momento que a gente precisa falar disso mais do que nunca. Legal. E dado que você começou a falar, o que mais no trabalho aumenta o estresse e a ansiedade? Então, uma das coisas que eu já mencionei por cima é essa questão das horas, né? Essas longas horas, e principalmente muitas horas sem pausa,
isso aí dá uma sobrecarga no nosso sistema absurda, ainda mais se nessas horas todas você estiver sentado na frente de um computador. Se você estiver parado na frente de uma tela, e quantas vezes a gente começa a trabalhar e quando você vê, passaram 5 horas, você não comeu, você não levantou, você não viu ninguém, você está aqui atolado, isso faz muito mal para o nosso corpo, né, para o nosso sistema. Então, tem essa questão das horas sem pausa e tem também a questão que a gente estava conversando aqui logo antes de começar, do multitasking, né? Porque a gente vê, sei lá, quem tem reuniões assim em Teams, você vê um monte de gente lá presa na reunião, digitando loucamente, porque a pessoa tem que estar lá, mas ela tem que entregar um monte de coisa. Então, isso também é uma sobrecarga no nosso sistema. Então, esse tipo de coisa causa bastante estresse, ansiedade, e aí tem toda a gama também de comportamentos interpessoais, né? Então, aí, quando ainda por cima você tem uma cultura de muita pressão, você tem um líder que acha que é assim que funciona, né? Então, fica microgerenciando, pressionando, etc. Aí você cria uma tempestade perfeita. Nossa, realmente muita coisa gera estresse e ansiedade. Eu duvido que a Juliana vai botar mais alguma coisa nesse rol de itens citados. Eu concordo com os aspectos que a Flá trouxe, mas eu acrescentaria uma questão que eu acho extremamente crítica, que é a disponibilidade 24/7, né? Acho que isso não só da pandemia, mas desde que a gente passou a trazer o trabalho no nosso bolso, né? Onde a gente vai, está sempre conectado, tem e-mail de trabalho no celular, as pessoas acessando por WhatsApp, ping, bing, bom, assim, sempre algum alerta e essa sensação de estar disponível, mesmo à noite, mesmo no final de semana, e não ter pausa, né? E a questão de valorização dessa disponibilidade, para mim isso é muito crítico, né? Porque além das pessoas acharem, ai, nossa, olha minha agenda, tá lotada o dia todo, não tem espaço para nada. Valorizar isso como, nossa, como eu sou importante, estou com a minha agenda toda lotada. E essa combinação com, ainda assim, além desse tempo absurdamente lotado, ainda assim está disponível para responder e interagir temas que não necessariamente precisam ser direcionados naquele momento, né, fora do horário de trabalho, é muito prejudicial para o estresse, muito prejudicial para a ansiedade, né? Então, isso é o que eu acrescentaria, além dos pontos que a Flávia já trouxe. Legal. E aí vai a pergunta de $1 milhão para você. E como é que se cria um ambiente que promova o bem-estar em uma organização? Olha, são tantos aspectos, mas eu destacaria a questão da valorização das pessoas, de cada uma das pessoas, as fortalezas, o que cada uma pessoa traz de bom para o time. Então, a combinação com o reconhecimento, né, das conquistas, das contribuições, o respeito pela opinião, pela individualidade, por cada um, que cria um espaço para realmente cada pessoa do time poder ser ela mesma, ter essa presença de forma autêntica dentro do time, né? Poder contribuir com o seu melhor no trabalho. Um senso de pertencimento, eu acho que é fundamental para criar o bem-estar. As pessoas têm essa necessidade de se pertencer ao time e também de criar algo maior do que o individual, né? Esse coletivo, essa visão de que eu faço parte, essa conexão com o propósito, enfim, são N temas e que inclusive tem tudo a ver com a jornada que a gente começa em novembro, né, de segurança psicológica, porque a segurança psicológica é, sim, uma condição para se criar um ambiente de bem-estar. Então, os encontros de novembro, a gente vai falar bastante sobre isso. Legal. E, Flávia, o que as pessoas ganham? Ou seja, qual que é o benefício dessas ações para as pessoas?
Eu acho assim, os benefícios, eles são múltiplos, eles se retroalimentam, né? Então, você cria um ciclo ali positivo e expansivo. Mas eu acho que, assim, a primeira coisa é um aumento de engajamento e satisfação com o trabalho, porque quando você está num ambiente que você sente que alguém se preocupa com você, aliás, isso tem alguma pesquisa da Gallup que eles citam como uma das causas principais, assim, de satisfação com o trabalho, é sentir que alguém se importa com você, né? Então, se você cria esse ambiente que a Ju falou, primeira coisa é satisfação e engajamento. De repente, aquela pessoa que estava desmotivada, desengajada, ela se conecta e ela começa a realmente, não precisa dar o seu melhor, mas pelo menos ela se importa com o que ela está entregando, né? Ela está mais presente. Mas outra coisa muito interessante é que aumenta também a produtividade, porque quando a gente cria esse ambiente de estresse, de muita cobrança, e sem pausa, e sem tempo para recarregar, o que acontece é que nós não somos máquinas, então a gente fica improdutivo. Se você força as pessoas no limite e por muito tempo, a cabeça não funciona mais direito, a gente perde o foco, você começa a errar, você começa a não conseguir analisar risco. Então, tudo isso é o que acontece nesse ambiente atual que a gente está falando. Se você consegue reverter isso e criar um ambiente que realmente promova o bem-estar, a produtividade aumenta. Porque, de repente, as pessoas têm tempo para se recarregar, para se recompor, elas vão ter energia, e aí a cabeça volta a funcionar bem, você volta a ter foco, a criatividade também volta a ter espaço, porque quando a gente está sempre no limite, não tem nenhum espaço para criatividade, para inovação, para risco, para novas ideias, né? Então, acho que os dois pontos principais que eu vejo são esses, assim, satisfação e produtividade, e um alimentando o outro. Você falou, Legal. você falou, Flá, de limite, né? E estar sempre no limite, mas aí me fez lembrar, assim, de como é importante, né, a gente ter espaço para estabelecer os nossos próprios limites. E como é muito individual de cada um esses limites, né? Então, isso me fez lembrar de um ponto que eu queria acrescentar também, que é num ambiente que as pessoas, né, promovem o bem-estar, cada um pode deixar claro quais que são os seus limites pessoais, né, e compartilhar isso com os colegas de trabalho, com o chefe, com o time. E isso me fez lembrar de quando eu voltei de licença do meu segundo filho, e para mim, assim, era super importante ter um momento, assim, de se conectar, buscar na escolinha, dar banho, dar jantar, ler um livrinho e colocar para dormir. Isso, para mim, era sinônimo de bem-estar, né? Ter esse tempo com eles, com a minha família, enfim. E a partir do momento que eu comuniquei isso e deixei isso tudo muito claro, que essa era a forma de trabalho, tudo flui muito melhor. E isso, para mim, foi algo que é extremamente importante, inclusive para estabelecer limites com o meu chefe na época, que ele ficava fisicamente em outro país, e ele tinha o costume de, na volta do trabalho dele, ligar para todas as pessoas que reportavam para ele. E a primeira vez que ele me ligou era 7 da noite, eu fiquei assim, o que aconteceu? Tipo, achei que tinha caído o mundo, né? E ele, não, tô ligando para saber como que você tá. Então, quer dizer, para ele, essa era uma ação de bem-estar, de se importar comigo, de me ligar. Mas era 7 da noite, para mim, não queria aquilo, sabe? Então, eu combinei com ele, eu falei assim, olha, me liga nesse horário se for algo muito urgente, senão eu tô com os meus filhos nesse horário, né? Isso é muito importante para mim. E, enfim, você ter esse espaço e essa abertura, né, para compartilhar o que é bem-estar para você, que pode ser completamente diferente. A minha par, na época, ela gostava demais que ele ligasse às 7, que era a hora que ela estava meio que terminando o dia, ela tinha essa chance de compartilhar,
com ele, o que tinha acontecido no dia e, né, pegar assim as aprovações nele do que precisava, dar o direcional, enfim. Então, queria acrescentar esse ponto, né, com essa reflexão pessoal, de que é muito individual o bem-estar. E num ambiente que a gente cria bem-estar, tem esse espaço para que cada pessoa compartilhe qual que é a melhor forma dela sentir bem. Gostaria de complementar, Flávia? Não, até a gente acabou não comentando, né, Ju, a questão dos limites. Você falou da disponibilidade, mas acho que é uma das coisas mais importantes para você criar esse ambiente é também você ter limites e ter as pausas, né, que a gente tanto fala nas jornadas, aqui a gente não deu tanta ênfase. Mas essa questão de ter quebras ao longo do dia, ter limites, principalmente, por exemplo, de manhã à noite, né? A gente ter aquele tempo fora de tela, fora de celular. Mas acho que é isso mesmo que a Ju falou. Legal. Então, a gente tem aí a qualidade de vida no trabalho, né? Vamos chamar assim, bem-estar, muito mais alinhado para essa temática. Mas, recentemente, isso começou a se tornar uma pauta da área de capacitação, de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento, né? Mas, Juliana, como é que vem se trabalhando esse tema em ações de desenvolvimento? Olha, a gente vê cada vez mais presente, né? Porque tem muito essa questão de que as pessoas querem, né, trabalhar e querem comprar de empresas que elas se identifiquem, né? Que tenham os valores parecidos com os dela. E a gente vê tendências que vêm aí desde Google, né? O Google faz 7 anos criou um programa de desenvolvimento de líderes que é totalmente combinando mindfulness com inteligência emocional. Então, é um programa que combina realmente bem-estar, que combina essa preocupação, né, com o cuidado da mente, com o cuidado das inter-relações e como que isso impacta na liderança, como que isso impacta no desenvolvimento das pessoas. Então, esse tema aí vem sendo cada vez mais trabalhado na pauta de desenvolvimento das organizações. Legal. E, Flávia, qual que é o papel da liderança nesse assunto? Bom, o que eu acho assim, aqui a gente define, porque eu sei que a Ju concorda, e você também, líder como qualquer pessoa que toma a frente e influencia as outras, né? Não é só a pessoa que tem um cargo de nível gerencial. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, o papel número 1 do líder é modelar esse comportamento. Então, acho que primeiro ele tem que se conscientizar, entender, tá, o que é importante nesse tema do bem-estar, de criar confiança, etc. E aí, a partir do momento que ele se conscientiza e começa a viver isso, o exemplo é muito poderoso. Então, a Ju até tem umas histórias muito boas sobre isso, depois não sei se ela vai querer contar, mas você modelar comportamento é uma das maneiras mais poderosas de você influenciar os outros, persuadir, principalmente se você tem uma posição de liderança. Fora isso, obviamente, o líder tem poder de decisão até de escolher que tipos de treinamentos, né, que tipos de capacitações vão entrar. E aí, se você tem um foco nisso, você dá esse foco. Mas eu acho que a primeira coisa é modelar comportamento. Porque, assim, a partir do momento que eu, como líder, as pessoas percebem que, de repente, eu estou me importando em fazer exercício físico, em fazer pausas, em me alimentar bem, em ir embora no horário decente, em levantar de vez em quando para ir respirar, tomar um café, ou se de repente eu comecei com alguma coisa de mindfulness. E aí as pessoas percebem a mudança em mim. E também, por exemplo, se eu começo a tratar os outros de uma nova maneira, se eu me comunico de uma nova maneira, tudo isso tem um efeito gigantesco. A gente sabe que os líderes, eles moldam a cultura de uma maneira muito influente. Então, eu acho que esse seria o caminho. Ju, não sei se você quer complementar. Você falou das minhas histórias, são muitas mesmo. Mas você tinha pensado, deixa eu ver se eu adivinho qual que você pensou. Foi na das 27 horas, foi essa ou foi outra?
Teve essa e teve uma legal que você me falou semana passada, mas a das 27 horas é boa. Mas teve também uma coisa que eu gostei muito, que você me contou uma história, que você fez um coaching aí na sua própria casa, sobre o que o líder o que você elogia, o que você valoriza. Eu achei muito legal essa história. Ah, Você sim. falou, lembra? Sim, não, várias histórias, mas essa das 27 horas que eu acho que é interessante de compartilhar aqui. Porque para a gente ver assim que nem só aqui, né, no Brasil, a gente tem essa supervalorização do desgaste, né, do comprometimento excessivo do tempo. Porque na época que eu estava expatriada no Canadá, trabalhava lá, né, num projeto, na troca do sistema, eu fiquei 27 horas no escritório direto, trabalhando, sem parar lá no escritório durante 27 horas. E depois isso, sim, foi super reconhecido pelo diretor do projeto, por todo mundo, tanto que me deram uma camiseta com atrás, né, uma jersey de hockey, assim, com o número 27, meu nome. Ah, que legal, tal, tirei foto, não sei o quê. Hoje, quando eu vejo, penso isso, eu falo, gente, que coisa maluca, né? De outro mundo, essa supervalorização de você ficar mais do que 24 horas direto num projeto, num escritório. Gente, assim, não... Imagina o quanto mais produtivo eu poderia, né, ter sido se eu tivesse parado, descansado, voltado, né? Então, esse tipo de questão já eu vejo que cada vez menos, né, as empresas e os líderes valorizam, e ainda bem, e cada vez mais entra na pauta de como que a gente inclui, né, o bem-estar, as pausas, para aí sim ser mais eficiente, ser mais produtivo, né? E isso é muito importante quais que são, né, as nossas formas de reconhecer, né, de como que a gente reconhece, né, o nosso time, enfim. E aí o outro exemplo que a gente estava falando é uma questão de uma pessoa do time, né, cancelou férias por conta de um projeto importante, né? E aí, o que você faz como líder? Você agradece e valoriza isso na frente do time inteiro e aquilo passa a ser uma referência, né, para o time como um todo, falar, então para ser conhecido por aqui, o que eu preciso é cancelar as minhas férias, ou não, ou você faz um agradecimento individualmente para aquela pessoa, valoriza a contribuição e valoriza o quanto foi importante, né, o trabalho dela para aquele projeto, então valoriza o resultado que ela trouxe, a forma que ela contribuiu, e não necessariamente o fato dela ter cancelado as férias, né? Não é esse o tema que deve ser destacado numa cultura, né, de bem-estar. Você agradece, mas você valoriza a contribuição dela para o projeto, para que aquilo, né, não vire sinônimo de como que as pessoas precisam agir por aqui para serem reconhecidas, né? Como a Flávia comentou. O que um líder valoriza e reconhece é o comportamento, claro, que quer incentivar e que as pessoas vão reparar, né? Além do que ele modela, digamos assim, né? Os exemplos que ele mesmo dá. Legal, e a gente está falando realmente do papel do líder nessa influência, exatamente porque ele cria as referências e aí a equipe, de certa forma, tende a seguir isso. Mas agora, só retomando um pouco o aspecto da capacitação, como é que se resolve isso? Será que uma ação pontual, colocar as pessoas lá numa sala, fazer um workshop transformador de 8 horas, vai mudar tudo? Como é que funciona isso na prática?
esse é um excelente ponto, né? Uma ação pontual não é o que faz a diferença, né? Aí também, de novo, trazendo minha experiência, né, no mundo corporativo, às vezes a gente tinha, assim, uma oportunidade de participar de uma palestra motivacional, uma coisa super bacana, né? A Lili, que entrou agora ao vivo no Instagram, também já participou de algumas dessas, né? A gente já participou de alguma dessas juntas. Vai numa convenção, uma pessoa fala e sai super inspirado. E isso dura 2, 3 dias, vai. E depois já cai, né? Não é consistente ao longo do tempo, né? Então, às vezes, a gente participa de um dia inteiro de treinamento, fora o quanto é difícil da gente sair, né, da operação, quem está no dia a dia ali da operação, super difícil de sair um dia todo, ou mesmo meio período, para participar de um treinamento. E depois, se aquele tema não volta, se não tem aí mais reflexões de como viver aquilo no dia a dia, aquilo acaba não sendo efetivo, né? Acaba sendo, né, uma ação pontual que te empolga por alguns dias, mas não é o que faz a diferença a longo prazo. Legal. E Flávia, o que funciona? Conta um pouquinho das suas jornadas e como que você tem conduzido elas e se você tem percebido diferenças nos participantes. Eu acho que é uma coisa que eu vejo um paralelo até do coaching com ensinar, porque tudo a gente está tentando provocar uma mudança, né? A gente está tentando incorporar um novo comportamento. Então, assim, até, por exemplo, no método de coaching que eu uso, a gente tem um intervalo de 2 semanas entre as sessões, justamente para a pessoa ter o tempo de ficar praticando e absorvendo e tal. E o que eu vejo nesse formato da GoSync, que eu acho muito legal, é que em vez de você ficar numa sala 4 horas, aí você sai cheio de insights, e aí, tipo, talvez você tente incorporar alguma coisa no dia seguinte, talvez, e aí tudo vai escorrendo pelo ralo, né? Nesse formato que você tem 1 hora a cada semana, por 4 semanas, no mesmo tema, você dá o tempo das pessoas praticarem, pensarem em outras coisas, terem insights, terem dúvidas, e aí voltarem na semana seguinte, e aí você absorve, entra num novo ciclo. Então, é um formato que é muito bom para desenvolver novas habilidades e para realmente absorver o conhecimento. Então, eu vejo esse paralelo, que é o mesmo. No coaching, a gente fala muito sobre isso, de que o insight não é suficiente. O insight é importante, então é importante você perceber coisas novas, você, uau, que ideia legal. Só que, assim, o insight em si, ele pode morrer, entendeu? Você precisa da prática, você precisa do tempo de absorver. Então, uma coisa que eu vejo nas jornadas que eu tenho facilitado é esse tempo das pessoas absorverem e depois voltarem, e você vê o conhecimento sendo aplicado. Então, eu acho uma coisa muito legal isso. E Com Juliana, você é certeza. uma das mais antigas facilitadoras da GoSync, uma das pioneiras, né, que participou lá do piloto, do piloto, do piloto. Me conta aí, seja sexta jornada, o que você percebeu das pessoas? Nossa, percebi muito disso que a Flávia compartilhou, essa questão da evolução das pessoas realmente terem essa oportunidade de mudarem, de aplicarem no dia a dia delas, do trabalho, e trazerem de volta isso para a discussão, né? Eu me envolvi, né, desde o início com a facilitação na GoSync, porque eu acredito muito nesse modelo de aprendizagem colaborativa, né, que é encontro ao vivo, que as pessoas podem realmente trazer os temas para a mesa, né? E eu vejo uma troca que é muito legal,
né? Então, eu percebo que não só eu contribuo com os temas e os participantes aprendem, mas eu também aprendo muito durante essas facilitações. E isso eu acho sensacional, essa colaboração e essa troca, esse espaço para que as pessoas falem, para que as pessoas compartilhem. Nossa, eu apliquei o que a gente viu no encontro passado e me impressionei com o efeito que teve na minha semana e traga, né, essas diferenças aí para a discussão. Então, todos os temas que eu facilito, eu procuro muito trazer esse espaço de troca, essa conversa, essa reflexão, né? Porque é totalmente diferente. As pessoas estarem lá na jornada, estarem só ouvindo, ou as pessoas compartilharem, fazerem essas conexões com as experiências delas no dia a dia, né? Tem um número, né, de um índice de que dos treinamentos convencionais, né, desses que eu comentei que são um treinamento que vai e depois acabou, 85% deles fracassam. Quer dizer, que depois a pessoa não aplica, né, no dia a dia. Então, essa metodologia de a gente ter jornadas aí separadas por intervalos semanais, né, em 1 hora cada semana, é muito mais efetiva do que colocar aí as 4 horas todas em um meio período. E eu vejo isso aí na prática, né? Acompanhando as pessoas e acompanhando o desenvolvimento delas ao longo das jornadas, o que me traz aí muita satisfação e gosto muito. Legal. Só por uma questão de ordem aqui, a gente está transmitindo por 3 canais: Instagram, YouTube e no Zoom. Aí agora a gente vai começar a abrir para perguntas, então você que está escutando aqui pelo YouTube, você pode digitar no chat aqui do vídeo qual que é a sua pergunta, que eu vou fazer aqui para as nossas debatedoras, né? Para quem está no Instagram, também tem um botãozinho ali de, não só de comentar, mas também tem um de perguntar, e aí eu vou fazer a pergunta também que vocês gostariam que fosse respondida aqui para as nossas participantes, e quem está também pelo Zoom, pode tanto escrever no chat, quanto também pegar o microfone, abrir e soltar a voz, que daí dá um pouco dessa interatividade, né? Só comentando um pouco do que a Ju falou, enquanto as pessoas vão preparando suas questões, essa lógica de que aprender um pouco sempre, ela é muito mais efetiva da lógica de que aprender muito de vez em quando, por conta exatamente disso. Você tem um excesso de informação que você é incapaz de processar, você tem uma curva de esquecimento que vai extrair todo aquilo que você teve de informação nova, e além de tudo, a questão do suporte e a transferência da aplicação do conhecimento, no caso, e também o fato de incorporação de novos comportamentos, ou seja, demora para se incorporar um novo hábito, e não é num banho de loja pontual que vai se resolver. São coisas que realmente precisam vir a pequenas doses, né, doses homeopáticas, e, sobretudo, em competências mais complexas, como liderança, é uma questão que demora alguns anos, não é uma capacitação de 4, 8, 24 horas que vai te resolver. É uma questão que você vai ter que fazer o quê? Pegar um objeto novo de aprendizagem, refletir com a tua prática, ter uma experiência, uma vivência, conectar com experiências passadas, e tudo isso vai então desenvolvendo essa musculatura pouco a pouco, e também ali incorporando novas maneiras e atitudes para lidar com a equipe e com as pessoas. Agora, eu queria ver aqui se tem alguma pergunta. Bem, surgiu uma aqui. Juliana, fala um pouquinho mais dessa questão da segurança psicológica. Como é que se cria isso nos líderes? A segurança psicológica, né, é o quanto as pessoas, né, de um time se sentem à vontade de trazer aí temas, sejam eles pessoais ou sejam opiniões, para as discussões, né? E
se cria realmente dando espaço para as pessoas falarem. Esse é um ponto de partida fundamental, né? Então, quando a gente tem aí uma reunião, por exemplo, e você tem alguma pessoa que está mais quietinha, que está ali no canto, que não compartilhou nada, no momento que você chega para essa pessoa e pergunta qual a sua opinião e escuta o que essa pessoa tem para dizer, agradece, né, valoriza, leva em consideração, você começa a criar, né, um ambiente de segurança psicológica, com simples ações de perguntar, escutar, agradecer, valorizar. Que as pessoas começam a perceber de que a opinião delas importa, né? E aí tem N casos que a gente vai conversar aí na jornada de segurança psicológica que a gente vai ter em novembro, de quanto é importante, né? Em ambientes desde hospitais e trabalho de médicos com enfermeiros, até casos aí de operações, né, no espaço, de avião, piloto e copiloto, até em fábricas, em escritórios e no dia a dia para inovação, né? Que a gente fala muito de criatividade, de inovação, as empresas querem ser mais criativas, mas nada mais importante para um ambiente de criatividade e inovação do que a segurança psicológica. As pessoas poderem trazer as ideias delas sem medo de que as ideias dela vão ser fracas, vão ser ruins, que vão meio que desprezar, né, a ideia delas. Então, é mesmo essa questão da organização sem medo, né? E os líderes têm um papel fundamental de criar esse ambiente. Legal. E Flávia, tem uma pergunta aqui para você, se essa questão do controle emocional ela é individual ou ela é coletiva? Eu vou falar disso daqui a 2 semanas, na quarta atividade dessa jornada, mas assim, ela é tanto individual quanto coletiva. Então, tem o aspecto individual, então tem o seu nível de inteligência emocional, o quanto você consegue reconhecer o que você está sentindo, gerenciar o que você está sentindo. Então, tem o seu nível de inteligência, mas quando você entra num grupo, o grupo, ele é como se fosse uma nova pessoa, né? Um grupo, um time, ele forma uma personalidade. Então, por exemplo, você pode juntar várias pessoas que têm um bom gerenciamento emocional, e mesmo assim pode ser um time que, como time, a inteligência emocional dele não é boa. Então, a gente sempre tem que tratar times e grupos como uma nova entidade. E aí tem maneiras de você desenvolver essa inteligência emocional em um time. E aí vai muito do que a Ju falou, porque essas medidas que criam segurança psicológica, porque, por exemplo, você está dentro de um time, aí de repente está aquela energia baixa, está todo mundo meio desanimado, meio de mau humor, aí um vai influenciando o outro. Então, você, como líder, ou você até como membro do time, você tem como afetar isso, você tem como mudar essa situação. Então, o time como um todo, ele adquire alguns comportamentos. Então, assim, tem uma certa complexidade, porque não é só você aprender a gerenciar as suas emoções, mas você tem que aprender a olhar para o time como um ser vivo ali e gerenciar isso também a nível de time. E nunca a gente deve subestimar a influência que um tem sobre os outros. Então, se o líder ele consegue começar a modelar isso, a criar um ambiente que um toma cuidado com o outro, no qual conversas difíceis podem ocorrer, no qual, se você vê que alguém não está bem naquele dia, você fala sobre isso, você aborda a pessoa. Aí o time como um todo começa a fazer esse tipo de coisa. E aí você cria um ambiente muito legal. Legal. Heloísa, você quer fazer uma pergunta? Ou só foi um comentário? Oi, boa noite. Vocês me escutam, me enxergam? Sim. Sim, né? Boa noite a todos.
sou Heloísa, é um prazer participar dessa live com vocês. Eu conheço o professor Wagner Casimiro em razão de uma consulta que nós fizemos à área técnica do Ministério da Economia, onde a manifestação daquela área técnica a respeito da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas na Administração Pública trouxe uma citação do professor Wagner Casimiro a respeito da curva de esquecimento, né? Então, a partir dessa manifestação técnica, eu fui atrás de conhecer quem é o Wagner Casimiro, passei a ser seguidora já há um tempo do Expresso 3, fiquei um pouquinho assustada quando mudou agora para o Gol 5, pensei que não ia ter mais o Wagner Casimiro envolvido, mas que bom que ele está à frente ainda do projeto. E a respeito de todos os comentários, né, as exposições que foram realizadas até o momento, eu tenho algumas considerações a fazer no que diz respeito ao bem-estar no processo de aprendizagem corporativa, né? Quando a gente promove ações de desenvolvimento para os servidores do nosso órgão, eu estou falando aqui na temática que eu tenho conhecimento, que é a administração pública, né? Mas eu percebi que tem muitos temas que são afetos tanto à área pública também quanto à área privada. Então, eu acredito que a gente consegue fazer um link interessante aí. Quando a gente promove as ações de desenvolvimento para os nossos servidores, o primeiro início, né, o primeiro momento da ação de treinamento sempre vem as lamentações dos nossos servidores, né? A gente está num contexto muito acirrado de insuficiência de servidores em diversos órgãos da administração pública. Nós temos servidores sobrecarregados em razão, né, da recomposição dos quadros efetivos que não ocorre de maneira contínua, dificuldade para liberar concursos públicos. Então, quando a gente recebe os nossos servidores em ações de desenvolvimento, sempre vem as lamentações, né? Quando falou-se no primeiro momento aí da live a respeito do burnout, a gente identifica nos nossos servidores uma entrega muito forte às ações relacionadas ao trabalho, né? E com o contexto de pandemia, o conceito ali de 24/7 que a Juliana falou, a gente consegue perceber isso também nos nossos servidores. A gente que atua na área de treinamento também se envolve muito mais, passamos, né, a nos envolver mais com as nossas atribuições, além da nossa carga horária semanal. E aí, quando a gente vai ofertar as ações de desenvolvimento, a gente identifica um número grande de servidores que se inscrevem para a ação de desenvolvimento e antes que ela seja realizada, eles solicitam cancelamento da participação, justamente em razão das atribuições que precisam ser resolvidas lá nas unidades organizacionais onde eles atuam, né? Então, a gente já identifica aí uma evasão das ações de desenvolvimento antes mesmo delas serem realizadas. E quando são realizadas e a gente tem o servidor em sala de aula, o meu órgão público tem um centro de formação, né, exclusivo para essas atividades. Quando a gente tem os nossos colaboradores em sala de aula, a gente identifica também a preocupação deles em estar ausente do ambiente de trabalho, né, e não consegue se entregar 100% àquela capacitação, aquele treinamento que está sendo aplicado ali, porque ele está preocupado com a atividade que ele deixou de fazer e não consegue compreender o fator positivo dele estar se capacitando para voltar mais qualificado para o seu ambiente de trabalho, conseguir realizar suas atividades com mais eficiência e mais efetividade e, de certa forma, diminuir um pouco a pressão que ele já carrega por estar sobrecarregado de atribuições, né? Então, o meu questionamento é se é positivo no sentido de incentivar o bem-estar no processo de aprendizagem, a gente fragmentar a carga cognitiva das ações de desenvolvimento durante a realização do próprio evento. Como seria essa fragmentação? Aplicar um conjunto de conteúdo, fazer toda a explanação, incentivar a participação desses servidores e, na sequência, uma pausa com uma atividade gamificada, por exemplo, mas associada ao conteúdo que foi aplicado para ele ter um momento mais aprazível ali no decorrer da ação de desenvolvimento, né? Não sei se ficou claro o meu questionamento. Se
o bem-estar também é incentivado quando a gente fragmenta, né, a carga cognitiva do evento, não no formato que a GoSync trabalha, né? Você tem ali 1 hora numa semana, você passa uma semana e tem novamente a exposição, a oferta, né, da ação de desenvolvimento, porque no nosso caso, nosso órgão é muito capilarizado, né? A gente tem unidades regionais em locais que nem se imaginam dentro do país. Nós somos da Fundação Nacional do Índio, né? Então, nós temos unidades que funcionam dentro de terras indígenas, onde o servidor leva de 3 a 4 dias para conseguir chegar no nosso centro de formação, que é situado em Brasília. Então, quando a gente oferta ação de desenvolvimento, a gente procura ofertar com uma carga horária de 40 horas. O servidor fica afastado do ambiente de trabalho durante toda uma semana. E é durante exatamente essa uma semana que a gente está pensando em fazer essa fragmentação da carga cognitiva das ações de desenvolvimento para que o servidor tenha um bem-estar melhor durante a participação no curso, de modo que ele esqueça um pouquinho que está pegando fogo lá no trabalho, na unidade de exercício dele, porque está acumulando atividades em razão da ausência dele lá, e que a atividade corporativa ali, a aprendizagem corporativa, seja mais aprazível mesmo para ele, quando a gente aplica gamificação em algumas atividades, justamente no momento de fragmentar, né, o conteúdo. Heloísa, obrigada aí pelo seu comentário, sua pergunta. Por mais que sejam setores completamente diferentes, eu entendo, né, já estando na pele, né, de operações, né, tendo funções operacionais para realizar e tendo aí uma pressão muito grande por entregas de resultado, eu entendo essa aflição de, putz, ter um treinamento e agora meu trabalho só vai acumular. E também essa decepção de ter que cancelar a participação, né, numa ação de desenvolvimento, numa capacitação, num treinamento, porque o dia a dia do trabalho consome muito, né? E acho que esse é um grande desafio mesmo. E o que eu diria para você? Eu acredito que sim, que a gamificação contribui, mas fundamental para mim, na minha visão, é realmente o entendimento dos benefícios que esse treinamento traz depois que ele aconteceu, na prática, né, no dia a dia do trabalho. Porque o treinamento em si, ele representa, na minha visão, até uns 10% no máximo do desenvolvimento aí de um profissional. E o que vai fazer realmente a diferença é o quanto ele vai pegar esse conteúdo e vai conseguir colocar na prática, aplicar no dia a dia dele, vivenciar esse conteúdo. Então, por mais difícil que seja, né, esse deslocamento das pessoas até o centro de capacitação para ficar muitas horas lá, eu acredito que ações de certa forma de manutenção depois, que sejam um acompanhamento de como que cada um deles está vivendo, né, aquilo no dia a dia, que sejam alguns momentos de cheque, algumas coisas que as pessoas possam também retroalimentar e compartilhar o que está sendo útil, né, na prática para elas no trabalho. Eu acredito que seria uma forma, né, que é muito relacionado ao que a gente procura fazer de uma forma diferente, né, na GoSync, que é ter esse espaço para que as pessoas tenham tempo para aplicar no dia a dia, para depois poder compartilhar, poder trazer as experiências. Então, assim que eu vejo, além, né, dos espaços durante a facilitação, essa conexão depois que ela acontece. Flávia, tem um ponto para responder? Depois eu também vou comentar. Vou falar só bem rápido, mas, Heloísa, eu acho que você pegou num ponto importante, que nem tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem muitos estudos sobre o poder do brincar e do humor quando você está ensinando. Então, isso de você criar atividades que você
cria um jogo, cria um momento que a pessoa pode brincar, que ela descontrai, isso ajuda muito o aprendizado. Então, só queria comentar isso, que eu acho que você está pelo caminho certo. Tem muita literatura em cima disso. E até eu estou fazendo um curso que fala só sobre humor no trabalho, a importância disso. Então, assim, eu acho que isso também é importante quando você tem que estar lá por muitas horas, você conseguir segmentar e trazer um pouco mais disso também, não ficar só na aula, sabe? Então, só esse comentário. Eu acho que bastante coisa que você falou, Heloísa, e realmente a situação é bem complexa, né? Então, não são 3 respostas aqui que vão resolver todo o emaranhado aqui, mas se a gente pudesse também testar algumas coisas, né, de sugestões e coisas para falar, acho que a primeira é essa, da mesma forma que as pessoas ficam improdutivas por falta de segurança psicológica, na aprendizagem isso é muito mais grave, ou seja, se a pessoa ela tá ali, não está aberta para aquele momento, se ela está com outras preocupações, se ela não escolheu estar ali por livre e espontânea vontade, a taxa da informação que vai passar e sair é muito alta, porque ele não tem o presenteísmo, ou seja, ele está lá de corpo, mas não de alma, ele não está vivendo a emoção, então se ele não envolve a emoção na aprendizagem, isso não se fixa na cabeça. Então acho que tem que se analisar mais a fundo esse ponto, ou seja, porque por questões até da própria andragogia, ou seja, um dos princípios básicos, o adulto precisa saber o porquê e o para quê, né? Por que eu estou aprendendo isso, para que isso vai ser útil e como é que eu vou me desenvolver. Então ele precisa estar convencido disso, isso tem que estar alinhado, de certa forma, com o propósito, com o que ele tem ali de vivência, e aí sim começar a conquistar essa pessoa. Eu acredito que a questão da gamificação ela é mais uma camada de tentar criar um engajamento, mas ela vem com menor peso em relação a essas questões principais, né? Porque realmente a pessoa, se ela não tem a licença para aprender, ou seja, você tira ela do trabalho, mas deixa a preocupação do trabalho contaminar ela naquele momento, ela não vai se abrir e ela não vai incorporar nem as informações e nem os novos comportamentos. Então, eu acho que seria legal rever um pouco dessa estratégia, muito mais para tentar identificar, né, nessa audiência, né, nessa persona, no teu público, realmente o que faria ela a se dedicar, porque realmente é um pouco disso, ela tem uma curva ali de um círculo vicioso, de que se ela não se desenvolve, ela fica improdutiva, e se ela fica improdutiva, ela tem menos tempo, e menos tempo para se desenvolver. Isso tem que ser quebrado. Mas agora, como você vai quebrar, aí realmente precisaria fazer uma análise um pouco mais profunda. Tudo bem? Tem mais algum ponto em relação a esse assunto que você quer que a gente explore aqui? Não, muito obrigada pelas sugestões. A gente oferta as nossas ações de desenvolvimento a partir da coleta de necessidades de desenvolvimento, né? Todo planejamento inicia com a coleta dessas necessidades de desenvolvimento, onde os nossos colaboradores são convidados a apresentarem quais as necessidades que eles têm de desenvolver habilidades, aprimorar conhecimento, desenvolver novas atitudes para o melhor desempenho, né, no ambiente de trabalho, e a partir dessas necessidades a gente oferta diferentes soluções de capacitação e treinamento, né, desde um curso de curta duração, a participação em um congresso, em um workshop, enfim, diferentes soluções que visam dar atendimento àquela necessidade de desenvolvimento. Esse é o padrão que funciona para todos os órgãos federais e também, né, na educação corporativa de uma maneira geral mesmo. Né, ofertar a capacitação a partir da necessidade do colaborador. Então, assim, as reflexões que a gente precisa fazer agora, né, a partir dos comentários de vocês, é exatamente nesse momento aí de coleta da necessidade. Acho que talvez a gente pensar numa oficina, né, prévia para a preparação desses colaboradores, preparação das chefias imediatas, os líderes, né, para que sejam de fato apresentadas necessidades de desenvolvimento que vão
que, uma vez atendidas, vão fazer a diferença, né, no contexto de trabalho dos servidores, trazendo bem-estar para eles também, porque trabalhar com a insegurança de como desenvolver aquela atividade também é uma forma improdutiva de operar a máquina, né? Então, a gente vai pensar melhor a respeito aí dessa fase de planejamento das ações a partir da coleta das necessidades. Legal, porque até um ponto do conceito do flow, do Mihai Csikszentmihalyi, é isso, se o desafio que a pessoa tem no trabalho é superior às capacidades dela, ela vai ficar ansiosa, tensa, e isso vai causar uma insegurança para ela poder atuar na sua plenitude. Então, isso precisa ter um equilíbrio bastante forte e dar realmente esse ferramental, provavelmente assim, funciona melhor de uma forma, não um tamanho igual para todos, sabe? Tentando trabalhar ali para as pessoas terem as suas individualidades atendidas. Bem, eu acho que por conta do horário aqui, eu gostaria já de caminhar para as considerações finais dos participantes. Juliana, o que você gostaria de encerrar nessa noite? Quais são suas últimas palavras? Que cada um de nós busque realmente esse bem-estar. Então, eu desejo realmente que cada um busque para si mesmo e para as pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, e diria que é uma forma fundamental a gente incluir esses temas dentro da agenda de treinamento e desenvolvimento, que a gente pode compartilhar aí muitas ferramentas, muitas práticas que são extremamente úteis e mudam a vida, assim como tiveram um benefício muito grande para mim. Eu espero que conseguir transmitir aí, ter esse benefício para as pessoas que participam aí junto com a gente nas jornadas da GoSync. Legal. E Flávia, suas considerações? Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar muito mais, que tem que ser discutido, debatido. Tem tanta gente sofrendo tanto com questões de saúde mental, então, e presos em trabalhos, em ambientes que fazem tão mal. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que falar mais, tem que arejar, tem que estudar. Eu acho que tudo começa por um processo de conscientização pessoal, sabe? Então, acho que a gente tem que ter mais curiosidade em relação a esse assunto, tem que trazer mais para a pauta. E é muito bom ver isso começar a entrar nesse radar da aprendizagem corporativa. Eu acho isso essencial. Então, acho que é isso. Legal, pessoal. Então, estou vendo aqui que algumas pessoas entraram agora, estou vendo a Fernanda que entrou, a Nathalie que entrou agora, mas a gente já está nas considerações finais, e para você que acompanhou a gente pelo YouTube, pelo Zoom e pelo Instagram, as gravações vão ser disponibilizadas já amanhã, e a gente vai enviar para todo mundo o que foi discutido aqui em tópicos para você rever, indo direto ao ponto, né? Porque o YouTube permite que você, então, crie esses links diretamente para a linha do tempo ideal, e a gente espera retornar uma próxima live em novembro, e a gente está definindo esse tema. Então, espero que esses eventos aconteçam muitas vezes, e eu agradeço aqui a Juliana, a Flávia e todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Até mais. Obrigada, até mais. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.